Amém. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 12. Filipenses 2, a partir do verso 12. Acompanhe a leitura. O desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Deus, nós queremos pedir para que o Senhor fale conosco, para que a Tua santa palavra seja comunicada nessa noite com fidelidade, debaixo da unção do Teu Espírito, debaixo da dependência do Senhor, e que o Senhor toque a cada um de nós, Pai, que haja um coração receptivo, disposto a ouvir a Tua verdade e aplicá-la por meio do Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem me conhece sabe que eu gosto muito de filme. Quando eu acho uma pessoa para conversar sobre filme, eu vou longe. Eu passo horas e horas lembrando de filme, de série. E eu gosto muito dos filmes clássicos, né? Filmes que ganharam o Oscar, que têm uma história boa. E um filme que ganhou o Oscar, que marcou muito, eu era criança quando assisti, foi Uma Mente Brilhante. A história baseada em fatos reais, né, do homem chamado John Nash, que foi vencedor do Nobel de Matemática. E a história é com Russell Crowe, o ator, e conta a história desse homem, a sua dificuldade de relacionamento, a sua genialidade, a maneira como ele impactou a universidade com seu conhecimento. Mas, em um momento, aquele homem acaba desenvolvendo esquizofrenia. E isso começa a revirar a vida dele. Revira o seu relacionamento com sua mulher, revira a sua vida acadêmica, revira a sua vida social completamente. E alguns personagens aparecem constantemente para aquele homem. E ele começa a ter mania de perseguição, ele começa a... Eu não vou lembrar exatamente aqui da história, mas ele começa a ter uma série de alucinações por conta da sua esquizofrenia. E aquilo desmorona a vida dele. O filme mostra a luta desse homem para poder lidar com essa dificuldade dele. E uma cena em específico. Gente, se você não assistiu, perdão, tá? Depois vocês assistam, esqueçam o spoiler aí. Mas uma cena que me marcou muito foi que, em determinado momento, depois de anos e anos, ele lidando com aquela dificuldade, uma dos personagens que aparecia muito para ele era uma criança. E um dia, em um dos seus surtos, ele achando que estava sendo perseguido pelo governo e tudo mais, ele
deu um estalo. E ele vai e fala com a mulher: eu entendi que eu não estou bem, que eu estou doente. E ele fala o seguinte: a menina, ela não cresce. Entenderam? A menina não cresce. A percepção dele de entender que ele estava doente foi perceber que a menina que ele sempre via, anos e anos, aquela menina não crescia. Ele entendeu, falou: eu estou doente. Eu estou vendo coisa porque, assim, se isso fosse real, essa menina teria crescido. E ali ele entende que ele precisava de tratamento, que precisava de cuidado. Mas essa frase, a menina não cresce, isso de alguma forma me marcou. Queridos, mais estranho do que uma criança passar anos e anos e ela não crescer, não ter desenvolvimento. Mais assustador e chocante do que isso é a vida de um crente que não há progresso algum. Quanto tempo você tem de convertido? Há quanto tempo você, talvez num culto, talvez no seu quarto, talvez voltando do trabalho, você foi encontrado pela graça e você passou a viver uma vida nova? Minha pergunta é: você tem crescido? O seu crescimento tem sido correspondente, se é que dá para a gente medir isso, aferir isso, com os anos de igreja que você tem, com os anos de evangelho que você tem? Existem pessoas que a gente conhece, passa 5 anos, 10 anos, sem se ver, quando se encontra novamente, aquela pessoa é a mesma pessoa. Queixosa, murmurenta, maledicente, pouco conhecimento bíblico. Mas também tem exemplos bons para a gente se espelhar. Eu, particularmente, tive um amigo meu, faleceu ano passado, 39 anos, 2 filhos, de Covid. E foi uma das pessoas que mais me encantou na conversão. Aquele menino com 3 meses de caminhada cristã, parecia que tinha 2 anos. Certa vez, quando eu estava fazendo ainda o seminário presbiteriano, todo final de ano eu ia tirar as férias do meu pastor. E eu fui visitar um amigo meu que tinha sofrido um acidente, ele não era crente, e esse amigo meu, Júnior, foi junto. E fui com um grupo de amigos, e cada um falando para aquele colega meu, a necessidade de mudar de vida, tal, cada um falando do seu jeito. E a palavra mais certeira, a palavra mais bíblica e mais concisa daquela visita foi justamente do Júnior. Um cara com 1 ano de convertido, com conhecimento bíblico invejável, com uma firmeza de caráter invejável, no bom sentido. Porque aquele rapaz, ele crescia no conhecimento do Senhor. Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, era por volta do ano 61, ele estava preso em Roma, e aquela igreja foi plantada por Paulo. Os irmãos lembram que durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Paulo teve uma desavença com Barnabé, porque Barnabé queria João Marcos com ele, e João Marcos havia abandonado Paulo no meio do caminho e falou: não, com ele eu não vou. Ele pulou fora do barco, então assim, vai acabar me dando trabalho de novo, e por causa dessa dissensão eles se separam. E aquilo é muito positivo, queridos, para o reino de Deus, porque Barnabé segue um caminho evangelizando, Paulo segue para a região de Damasco, e chegando em Filipos, que era uma colônia romana, onde ali havia, basicamente, os seus moradores principais eram soldados aposentados. Pouca presença de judeu ali. E Paulo escreve uma carta, depois de algum tempo, para essa igreja, que era uma igreja muito amada. Se existia uma igreja que era parceira de Paulo no ministério, era essa igreja. Então, qual que é o propósito dessa carta? Eu vou falar para vocês algumas das coisas pelas quais Paulo escreve essa carta. Primeiro, dá notícia ao seu respeito. Paulo escreve para falar como é que ele estava. Os irmãos podem ler o capítulo 1, Paulo está dando notícias a seu respeito. Paulo também lhe agradece à igreja uma oferta que foi levantada para o seu ministério. Era uma igreja parceira não só em oração, mas investia financeiramente em Paulo. Paulo também escreve essa carta para encorajar a igreja a permanecer firme nas perseguições,
como aquela igreja tinha pouca presença de judeu convertido, havia uma influência muito forte de judeus que queriam judaizar o evangelho, dizendo o seguinte: embora Cristo é quem salva, mas se vocês não viverem debaixo dessas restrições alimentares, se vocês não se circuncidarem, então começaram a atribuir a salvação, a segurança da salvação, ao cumprimento da lei. E muitos acabaram sendo afetados por aquilo, e Paulo escreve para fortalecer aquela igreja. Também Paulo escreve para poder alegrar a igreja, e para que ela não caísse nos ensinos dos falsos mestres. Paulo tem essa preocupação, de que falsos mestres não ganhassem o coração daquela igreja. Outra coisa, estimular os irmãos a se alegrarem sempre em Deus. Queridos, o teor dessa carta parece que Paulo estava tirando férias em Pirinópolis. Rapaz, esse cara, carta feliz desse jeito, uma carta para cima desse jeito, o cara deve estar muito bem. Mas Paulo estava preso em Roma. E a mensagem dele é: alegrai-vos no Senhor. Se contentem em Deus. Busque o contentamento de vocês no relacionamento com Deus. E, em último lugar, Paulo escreve para exortar a igreja a viver uma unidade, viver em unidade e humildade. Embora essa igreja fosse uma igreja louvável, uma igreja cheia de virtudes, um problema que aquela igreja estava enfrentando era a dissensão entre líderes dentro da igreja. A igreja dividiu, a igreja rachou. Isso acontece muito em mudança de igreja. A igreja presbiteriana tem muitas vezes enfrentado isso. Um pastor sai e o pastor chega, um novo pastor chega. Então fica aquele sentimento: o outro pastor não era para ter saído, era para ter ficado. E aí o coração já se fecha para o pastor que chegou, que não tem nada a ver com isso. E aí começa: não, eu me identificava com o ministério do pastor fulano de tal. E uns falam: não, esse é o que é o bom. Então, é muito comum nós encontrarmos esse tipo de dissensão no meio da igreja. Mas Paulo, preocupado com a unidade e a humildade da igreja, ele escreve essa carta também com esse propósito, de trazer a memória daqueles irmãos que o crescimento, a mesma coisa que ele trabalha em Coríntios, o crescimento quem dá é Deus, que a igreja deveria permanecer unida. E o tema ao qual eu queria abordar com os irmãos hoje é justamente o crescimento, o desenvolvimento da nossa salvação. O desenvolvimento da nossa salvação. O texto inicia dessa maneira: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só à minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Primeiro a gente precisa pensar aqui, o que significa desenvolver a nossa salvação? Qual o significado de desenvolvimento de salvação? Será que Paulo está defendendo aqui a ideia de que Deus, por meio de Jesus, ele deixou o plano pela metade? Jesus vem, morre, ele faz 50%, 75% daquilo que é necessário para que você seja salvo. Mas agora você tem a sua parcela. Você agora tem seus 20%, seus 10% para poder assegurar a sua salvação. Será que é isso que Paulo está dizendo? Que a salvação é algo que está incompleto e que depende da nossa performance, que depende da nossa moralidade para que ela seja completada? Será que esse é o pensamento de Paulo? Não. Essa não é a ideia de desenvolver a salvação. Irmãos, desenvolver a salvação é você se apropriar de tudo aquilo que a nova vida em Cristo te dá. Você se apropria de uma nova natureza, você desfruta dela, você se aprofunda na oração, você conhece a Deus de maneira mais profunda a cada dia. É o crescimento espiritual, que inclui também aqui a santificação, que é a mudança do nosso caráter, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, desenvolver a salvação não é botar tijolinho, tijolinho, até a gente conseguir, com o nosso esforço, construir a nossa mansão no céu. Não. Desenvolver a salvação é nós desfrutarmos dos benefícios de pertencermos a Cristo. Isso é desenvolver a salvação. Esse é o sentido que Paulo trata aqui, a respeito de desenvolver a salvação. Mas o que eu queria tratar com os irmãos nessa noite é
como nós devemos desenvolver a nossa salvação. Como eu devo me apropriar de todos esses aspectos e desenvolver aquilo que Deus fez em mim. Aquilo que Deus fez em nós por meio do seu Filho Jesus. E Paulo, tratando do problema da igreja, ele mostra que vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Vocês precisam deixar de ser meninos, vocês precisam evoluir. E a primeira coisa que nós aprendemos é que a nossa salvação deve ser desenvolvida com responsabilidade. Verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com o quê? Temor e tremor. Interessante que Paulo começa dizendo o seguinte: assim, pois, amados meus. Então, Paulo está fazendo aqui a conclusão do seu pensamento anterior, que ele inicia no capítulo 2, verso 1. E Paulo, para poder mostrar como era necessário a igreja viver em unidade, ele usa o exemplo de Cristo. Olha só o verso 5. Tende a vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está dizendo, vocês precisam se relacionar uns com os outros de maneira humilde. E se vocês querem um exemplo de humildade, olha para Jesus. As grandes contendas que nascem na igreja é fruto, muitas vezes, de falta de humildade. Falta de humildade divide igreja. Falta de humildade divide ministério. Falta de humildade traz problemas de difícil trato para a sua liderança. Porque a pessoa, quando não há humildade, ele não serve com o coração aberto. Ele serve por constrangimento. A pessoa que não é conduzida pela humildade na sua vida com Deus, nos seus relacionamentos, é uma pessoa que não pede perdão, é uma pessoa que não libera perdão, é uma pessoa que não aceita ser repreendida, é uma pessoa que não aceita ser chamada a atenção, é uma pessoa que não aceita ser liderada por alguém que ele julga ser inferior em capacidade a ele. Quantos problemas nós não teríamos na igreja se nós tivéssemos um coração mais humilde? Por isso, queridos, a nossa salvação deve ser desenvolvida com responsabilidade. Como assim, pastor? Eu preciso de responsabilidade. Queridos, a gente vai tratar de uma questão aqui, parece ser ambígua nesse texto, mas você é responsável pela sua santificação. Vou tornar a repetir. Você é responsável pela sua santificação. E com isso eu não estou excluindo a obra do Espírito que nos conduz a isso. Mas eu queria que você abrisse em Colossenses, capítulo 3, para a gente entender essa questão da responsabilidade nossa no desenvolvimento da nossa salvação. Colossenses, capítulo 3, verso 1. Se você não quiser ler, só então anota para conferir depois. Mas Paulo diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui, da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha só o verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste no velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, é interessante porque nós vamos encontrar na Bíblia a ordem a respeito da santificação. Deus falou isso com o seu povo: santificai-vos,
porque amanhã, né, farei maravilhas no vosso meio. A Bíblia trata a santificação no modo imperativo. Mas você não vai encontrar na Bíblia dizendo, salvai-vos, porque não compete a nós. Não compete a nós adquirir e concluir a obra da salvação. Isso é uma obra exclusivamente de Deus, por meio do Espírito que habita em nós, que foi selado em cada um de nós. Mas nós somos desafiados, nós somos exortados na palavra de Deus a santificar a nossa vida. Nós devemos ter uma postura ativa diante das coisas que nos cercam. Diante dos caminhos que se colocam diante de mim, perante mim, e eu preciso decidir se eu abro o Facebook ou se eu abro a Bíblia. São decisões nossas. Se eu respondo a minha esposa, o meu pai, o meu irmão, com grosseria, ou se eu deixo o Espírito Santo conduzir aquela conversa, e para que eu tenha um comportamento diferente. Vocês estão vendo que a nossa vida cristã é feita de escolhas? Se a gente vai ceder à inclinação, à voz do Espírito, ou à dureza da nossa carne? Nós somos desafiados pela palavra de Deus a buscar a santificação. É responsabilidade nossa. É responsabilidade de cada um aqui, essa noite. Responsabilidade minha. Se nós não estamos bem espiritualmente, irmãos, se nós não temos crescido, se nós não temos desenvolvido na fé, a culpa é única e exclusivamente nossa. De forma alguma. Deus não é responsável por isso. O teu patrão não é responsável por isso. A pessoa que tem te prejudicado não é responsável pelo lugar onde você se encontra. Nós somos responsáveis por isso. Nós ouvimos falar muito na igreja presbiteriana, na teologia reformada, a questão da soberania de Deus, que Deus determina todas as coisas, sim. Mas a palavra de Deus, ela aponta para uma responsabilidade humana. E nós não sabemos explicar como que essas coisas se relacionam, mas elas acontecem de forma simultânea. Tanto que a palavra de Deus nos cobra. E Paulo ele traz uma ideia aqui que é muito interessante. Paulo sempre, quando ele vai cobrar alguma coisa, sempre que Paulo vai cobrar da igreja uma postura diferente, uma vida de santidade, Paulo ele volta. Paulo ele aponta para aquilo que foi feito em Cristo Jesus. Ou seja, a natureza de vocês foi transformada. A vida de vocês foi alterada pelo Espírito Santo. Por isso, santifique a vida de vocês. Foi o que a gente acabou de ler. Não mintais uns aos outros, já que vocês se despiram da velha roupa, do velho homem. Santifiquem a vida de vocês. Guardem a vida de vocês. E interessante porque Paulo ele fala, ele tem uma forma de argumentar muito interessante. Ele diz, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo está falando, o histórico de vocês é de obediência. Quando eu estive com vocês aí, vocês acataram a palavra de Deus com humildade. Vocês ouviam o que eu falava e vocês não retrucavam. Vocês se submeteram à palavra de Deus quando eu estava aí. Agora eu peço a vocês, eu estou pedindo, por meio de uma carta escrevendo, pedindo a vocês para que vocês continuem se sujeitando à palavra de Deus. Paulo ele apela para o histórico, mas ele apela também para as implicações. Ele diz que a nossa salvação deve ser desenvolvida com temor e tremor. Quando nós perdemos o temor na caminhada, queridos, a gente estagna na nossa vida espiritual. E a coisa mais comum é nós encontrarmos pessoas, crentes, que perderam o temor.
Pessoas que não se envergonham por ter uma linguagem que não é a linguagem apropriada para um filho de Deus. Perdeu o temor. A gente faz piada com coisa séria, gente. A gente faz piada com coisa que a gente deveria ter cuidado com o que fala. Eu me lembro que uma vez, num grupo que eu participava, acabei saindo desse grupo porque não dava para ficar. E grupo de crente. Gente, começavam a mandar cada meme com Jesus, sabe? Umas coisas assim que eu falo, isso é falta de temor. Não se brinca com essas coisas. Irmãos, e quando a gente perde o temor, a gente começa a fazer piadas jocosas com um crente que quer viver de maneira santa. O crentinho lá. Gente, um crente falando isso do outro. Quer todo certinho, né? A gente perde o temor, a gente começa a ter esse tipo de comportamento. A gente não se sujeita à palavra de Deus, ela não nos constrange, porque a nossa santidade, a nossa salvação, ela só é desenvolvida quando o temor e o tremor está presente em nós. Quando nós entendemos o quão santo Deus é, quando nós não perdemos de vista as implicações de pertencer a Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos, queridos, resgatar esse sentimento de temor, não só na nossa vida, mas principalmente no momento do culto. Às vezes, no próprio momento do culto, a gente vê perder o temor. Esqueceram a quem estão adorando, o porquê estão adorando. Então, queridos, primeira coisa que esse texto nos traz é que a nossa salvação deve ser desenvolvida com responsabilidade, com temor e tremor. Talvez nós precisamos aqui pedir a Deus para que restaure o temor no nosso coração. Para que restaure o temor no nosso coração. Há um homem chamado Jonathan Edwards, que foi um avivalista do século XVIII, se eu não me engano. E esse homem, pregando o evangelho certa vez, na sua igreja, a história conta que Deus usou naquela noite aquele homem de uma maneira tão poderosa, tão extraordinária. E era uma noite, a sua igreja estava ali ouvindo o seu sermão lido, com um lampião do lado e o sermão na outra mão. E aquele homem lendo o seu sermão, pecadores na mão de um Deus irado. E conta a história que as pessoas foram tomadas de um pavor, de um temor tão profundo, que o sentimento que eles tinham é que o juízo de Deus havia chegado naquele lugar, e que o chão iria se abrir, o inferno iria tragá-los. E eles gritavam de desespero enquanto Jonathan Edwards pregava. E eles falavam: Pastor John, por favor, pare. Eles pediam para que o sermão fosse interrompido, porque eles acreditavam que o juízo de Deus havia chegado naquele lugar. E talvez nós precisamos ser confrontados com esse tipo de sentimento, para nos lembrar da santidade de Deus. Que o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, cheio de graça. Mas, acima de tudo, nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. A nossa salvação deve ser desenvolvida com responsabilidade. E nós não podemos perder de vista a santidade do nosso Deus. Não devemos adotar uma postura passiva e omissa diante da nossa vocação. A gente precisa falar: Deus, hoje eu preciso mudar. Hoje eu preciso sair desse lugar com o meu coração comprometido em resolver as coisas que eu tenho protelado, em botar em dias a minha vida de oração, a leitura da palavra. É responsabilidade nossa, irmãos. A santificação é responsabilidade nossa. Então, em primeiro lugar, a nossa salvação deve ser desenvolvida com responsabilidade. E, em segundo,
A nossa salvação deve ser desenvolvida com humildade. Olha só o verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Queridos, parece uma incongruência isso aqui, né? Ao mesmo tempo que Paulo diz que a igreja deve desenvolver a salvação, que a igreja deve se santificar, diz o que depois? Porque tanto o querer quanto o realizar vem de quem? De Deus. E uma vez eu conversando com um jovem, ele falou isso comigo, falou assim, Neilon, mas assim, cara, não é Deus que opera em mim, tanto o querer quanto o realizar? Cara, então na hora que Deus quiser me tirar dessa situação aqui, Ele faz. Eu falei, então você está culpando Deus por ser o responsável por você estar vivendo dessa forma? Uma vida mergulhada no pecado? Não, não foi isso que eu disse. Mas você não verbalizou isso, mas nas entrelinhas o que você disse é que Deus é o responsável por resolver isso. Mas o que é que Paulo está falando quando ele diz que Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar? O que Paulo está dizendo, queridos, é que quando nós nos convertemos, nós passamos a ter desejos que antes a gente não tinha. Nós passamos a ter sentimentos, impressões que antes a gente não tinha. E não só isso, a gente começa a ceder para esse tipo, né? Nós começamos a inclinar o nosso coração e se sujeitar para essa voz que começa a conduzir a nossa vida. Todo ser vivo, quando morre, ele começa imediatamente a entrar em estado de decomposição. Não é verdade? Tiago, nosso médico, está ali, sabe dizer bem o que é que acontece com o corpo assim que a morte chega. Queridos, imediatamente a gente entra em estado de decomposição. Só que quando nós nos convertemos, é como se nós imediatamente passássemos a desfrutar de uma nova natureza que começa a se refazer num processo reverso. Ao invés dela se decompor, ela começa a ser regenerada, para que a gente se torne cada dia mais parecido com Cristo. É isso que acontece, queridos. É uma obra operada por Deus no nosso coração. E é por isso que nós precisamos ter humildade para entender que quem nos santifica é Deus. A responsabilidade é nossa, mas o mérito é dele. É interessante isso. A responsabilidade da santificação é minha e sua, mas o resultado é mérito da operação de Deus por meio do Espírito em nosso coração. E é por isso que nós devemos andar em humildade. Dizer, Pai, me ajuda porque eu não tenho conseguido. Me ajuda porque tem sido difícil. Coloca no meu coração esse desejo que tem sido apagado, porque eu tenho suplantado a voz do Teu Espírito com a dureza do meu coração. Eu tenho suplantado a voz do Espírito com uma natureza que tem sido sempre tendida para o lado que te desagrada. Nós precisamos entender isso. Paulo não, o autor, a carta aos Hebreus, queria que você abrisse aí, Hebreus capítulo 13. Ele faz praticamente a mesma citação desse versículo. Não tendo esse versículo como referência, mas a ideia é a mesma. Hebreus 13, versículo 20 e 21. Diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O que ele está dizendo aqui é que nós somos santificados
por Deus mediante Cristo e sua palavra. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse isso: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E por isso, irmãos, nós precisamos desenvolver a nossa salvação com humildade. E humildade não é traço de personalidade, tá? A Bíblia, quando fala de humildade, não trata a humildade como aquela pessoa que fala mansinho, que fala baixinho. Isso não é a humildade que a Bíblia aborda. Humildade, se a gente pudesse traduzir, escolher uma outra palavra, humildade significa submissão. Tiago fala isso. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Isso é humildade. É você ouvir a voz do Senhor e dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz isso: bem-aventurados os humildes. Aliás, os humildes não, bem-aventurados os mansos. E manso, a mesma palavra de manso, ela é a palavra humilde. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por que é que os mansos herdaram a terra, irmãos? A referência aqui é o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus deu uma promessa para o seu povo e falou assim: ó, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês se sujeitarem às minhas leis, ao meu governo, ao meu estatuto, vocês tomarão posse da terra de vocês. Vocês vão plantar, vai colher, vocês serão bem-sucedidos. Eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. E nós andaremos em harmonia. Então, sejam humildes. Acolha a minha palavra no coração de vocês, porque vocês herdarão a terra. Não foi essa a mensagem? Mas a pergunta é: o povo de Deus se sujeitou a Deus? Não. O Velho Testamento termina dessa forma, o povo voltando de um cativeiro, porque não havia sido humilde, não havia acolhido a palavra de Deus com mansidão. E aí Jesus volta e diz: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, somente aqueles que se submetem à voz de Deus, é que herdarão a mansão celestial. Por isso, queridos, a nossa vida com Deus, ela deve ser exercida, ela deve ser vivida de maneira humilde, dependendo de Deus, buscando em Deus todas as nossas necessidades, porque o Senhor é quem nos faz prosperar nessa caminhada. Em terceiro e último lugar, a nossa salvação deve ser desenvolvida com responsabilidade, com humildade e, em terceiro lugar, com propósito. Olha só o verso 14. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis, o quê? Irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Queridos, a nossa salvação deve ser desenvolvida também com um propósito. Por que é que Paulo está dizendo que eles precisavam desenvolver a salvação com temor e tremor? Qual que era a finalidade disso? E a primeira coisa que esse texto nos mostra é que os crentes deveriam ser irrepreensíveis. O povo de Deus foi escolhido, a nação de Israel foi escolhida para refletir a santidade de Deus. E é por isso que é chamado de uma nação santa, ou seja, uma nação que foi separada com um propósito. Eu separei para que vocês vivessem de maneira diferente dos povos pagãos. E era isso que Deus queria para o seu povo. E quando Deus nos chama, Deus nos chama com o mesmo propósito, para que a gente viva de maneira diferente. Para que a nossa vida seja conduzida pela voz do Senhor. E para que a nossa vida traga a mensagem do reino. Para que a nossa vida carregue a natureza do reino. E por isso ele diz isso, que nós precisamos nos conformar à semelhança de Cristo, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros.
como filhos de Deus. Quando nós desenvolvemos a nossa salvação, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Jesus disse que nós éramos o sal, que nós somos o sal e o quê? A luz do mundo. E ele fala, vocês são sal do mundo, vocês são sal da terra. E se esse sal se tornar insípido, como restaurar o sabor? Quando nós, queridos, deixamos de ter relevância, quando nós deixamos de ter referência dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso ambiente de estudo, a fé começa a ser tripudiada por causa da nossa falta de prevalência na nossa postura, no nosso testemunho. Queridos, é tão ruim quando a gente conversa com algumas pessoas, e gente que às vezes não é crente, né? E falando do ambiente de trabalho, fala, não, lá tem uns crentes no meu trabalho, que misericórdia. Né? Será que estão falando da gente? Será que estão falando do nosso comportamento? Porque o que Paulo está dizendo é que quando nós desenvolvemos a nossa salvação, nós passamos a ser figuras distintas aonde nós estivermos. A santificação traz distinção, meus irmãos, para as nossas vidas. Nós nos tornamos pessoas que são vistas de maneira diferente pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão vivendo, convivendo com a gente, pelo vizinho, pelo síndico do condomínio. É isso que o desenvolvimento da salvação faz em nós. A gente desponta, não pelo mau testemunho, mas porque o nosso comportamento, porque a nossa vida comunica algo diferente que não se encontra no mundo. Tamiri sempre falava de um colega de trabalho que ela tinha quando trabalhava no CMTT, não sei se era irmão Chiquinho, mas era um homem que todo mundo do trabalho pedia aquele homem para orar por eles. Todo mundo chamava esse homem para poder contar um problema e pedir um conselho. Sabe por quê? Um homem que desenvolvia a sua salvação. Um homem que era visto de maneira distinta no meio do seu trabalho. E eu e você fomos chamados para isso, irmãos. Você não foi chamado para ser mais um no ambiente onde você está. Talvez você fique pensando que Deus te colocou em determinada empresa para poder você ter condição de bancar a escola do seu filho e da sua filha. Mas não, isso é uma consequência. Você foi colocado ali para ser sal, para ser luz. E a pergunta é, será que a gente tem sido esse tipo de figura distinta que as pessoas batem o olho e falam, aquele é diferente, aquela mulher é diferente, ali é uma mulher de Deus, ali é crente de verdade. Aquele rapaz, aquele é sério. Aquele anda com Deus, aquela moça, aquela tem um comportamento realmente de alguém que ama e vive debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Por isso, queridos, a nossa salvação, ela é desenvolvida com um propósito. Eu me santifico para que a palavra de Deus seja refletida na minha vida, para que a minha vida reflita o caráter de Jesus. Nós somos chamados a andar com Ele, para que a gente reflita a imagem do seu Filho. E Paulo conclui no verso 17 e 18, dizendo, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, queridos, qualquer hora vai sair a minha sentença. Paulo estava preso, aguardando a sua sentença. Ele já tinha sido julgado. E agora ele estava aguardando a sua sentença. E ele fala, se por acaso eu for derramado como libação, ou seja, se eu for oferecido ao Senhor como um sacrifício, e ele não trata a sua morte como um assassinato, como uma injustiça, mas Paulo ele fala, quando eu for oferecido como um sacrifício, ou seja, quando eu entregar minha vida de vez por completo a Deus, se alegrem. Não fiquem tristes, não.
porque a minha vida cumpriu o propósito. Ou a mentalidade de Paulo. E se alegrem, porque a minha vida servirá de inspiração para vocês. Vocês desejarão cumprir o chamado de vocês, assim como eu tenho cumprido, debaixo de cadeias, mas entendendo que a palavra de Deus está solta e de que o meu propósito tem sido cumprido. Por isso, queridos, o desenvolvimento da nossa salvação nos dá uma perspectiva de vida diferente. A gente enxerga o nosso propósito de maneira diferente. A gente entende que o objetivo da nossa vida não é ter sucesso financeiro, embora isso possa acontecer. Que o objetivo da nossa vida não é casar e ter um monte de filho, pode acontecer. Mas o objetivo da nossa vida é desenvolver aquilo que Deus fez em nós, por meio de Cristo Jesus. E que a partir de hoje, se você que reconhece que não tem crescido, possa falar: Deus, eu quero progredir. A partir de hoje, eu quero ser transformado conforme a imagem do teu Filho Jesus. E quando isso acontece, queridos, a gente não precisa fazer publicidade da nossa transformação. Sua mãe vai falar, seu irmão vai falar, as pessoas que estão ao redor vão falar: você está diferente. E quando isso acontece, o nome de Deus é glorificado. E esse é o sentido da nossa vida, queridos: glorificar o Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas. Amém?